então, os grupos, as pessoas que vão atuar com essas limitações. Agora, vamos ver rapidinho o processo licitatório? Dentro dos artigos 11 ao 17, nós temos ali as normas a serem observadas durante essas etapas. E como eu falei, a licitação, gente, ela não é feita para encontrar a melhor proposta, ou desculpa, para encontrar a proposta mais barata, ela é feita justamente para encontrar a melhor proposta. Mas a licitação tem esse único objetivo, que é o finalmente? Não. Olha só, inciso primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. 2, assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, garantindo a justa competição. Ou seja, aqui está falando que o processo licitatório não é feito só para fechar contrato no final. Ele é realizado, as suas etapas são feitas para garantir que aquelas pessoas que estão ali envolvidas tenham as mesmas oportunidades. Evitar contratações com sobrepreço. Sobrepreço, o artigo 6º, é o mini dicionário da legislação. O sobrepreço é quando a administração tem um valor acima do valor de mercado, o que não está de acordo com a proteção do interesse público. Também, evitar contratações com valores manifestamente inexequíveis. O que é um valor inexequível? É muito baixo, muito barato, porque o contrato não vai ser executado, não tem milagre. Ou então, o que é pior, o superfaturamento. E quando a gente escuta falando assim, tal obra teve superfaturamento, a gente já pensa ali no pagamento de valores indevidos. Às vezes, uma obra que foi realizada só até metade, o valor integral foi feito o pagamento, a medição foi para mais do que realmente aconteceu. Então, quando a gente pensa em superfaturamento, pagar a mais, sair dinheiro a mais dos cofres públicos do que deveria. E ainda incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Quais são as fases que o artigo 17 estabelece e que serão de observância nos processos da concorrência e do pregão? Nós temos o seguinte: o processo de licitação vai observar, as seguintes fases na sequência. A fase preparatória. Lembra daquele princípio do planejamento? Ele entra aqui nessa fase preparatória. Se organizar, o que eu quero contratar, se eu tenho dotação orçamentária, como que vai ser o regime de execução, a forma do fornecimento, a elaboração, se for o caso, dos projetos que serão necessários, a elaboração do próprio edital. Então, a fase preparatória. Depois da fase preparatória, nós seguimos para a publicidade do instrumento de convocação, que é o edital de licitação. Eu publico o edital, e aí aqueles interessados ficam sabendo que existe um processo licitatório que vai acontecer. Aqui na lei eu destaquei tanto o inciso 3º quanto o inciso 4º, onde eu tenho a análise das propostas. No inciso 3º, eu tenho a apresentação de propostas, então quem vai participar entrega, manda a proposta, ou lance, quando for o caso, porque se a administração está vendendo, está alienando, as pessoas vão dar o lance para poder comprar aquele bem. E depois ocorre o julgamento. Então, no inciso 3º e no inciso 4º, a análise das propostas propriamente. E aí, depois é que vem a fase de habilitação. Por quê? Porque na fase de habilitação, só me importa a habilitação do vencedor, de quem tem a melhor proposta. Então, eu chamo o primeiro colocado, analiso a habilitação dele. Se o primeiro colocado não atender aos requisitos de habilitação, por exemplo, não apresentou uma certidão negativa de débito que estava exigida no edital, ele será inabilitado, e aí eu chamo o segundo colocado para analisar a habilitação dele. Terminou tudo, abre-se fase recursal para apresentação e interposição de recursos administrativos, e aí eu encerro a licitação com a homologação. Lembrando, turma, que a homologação, ela é um ato administrativo que eu declaro que todo o processo licitatório foi feito de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com a lei. Essa homologação aqui é a mesma homologação do concurso público de vocês. E a partir dessa homologação, que pode ter, no caso de vocês, a nomeação
E no caso da administração realizando o processo licitatório, a convocação do vencedor para assinar o contrato administrativo, dar o aceite ou retirar o instrumento que é cabível. Então, essas são as fases. Observações. Primeiro, a fase de habilitação, ela poderá subir e ocorrer antes da apresentação das propostas ou dos lances e julgamento. A regra é a habilitação depois, mas o dispositivo da lei autoriza essa inversão. Só que para isso acontecer, tem que ter, primeiro, um ato motivado. Por que que eu não estou seguindo a ordem normal? Além disso, tem que demonstrar os benefícios. Quais são os benefícios nesse processo licitatório real dessa inversão das fases? Se essa é a decisão da administração, está motivada, vai ter motivo previsto, ok, mas tem que avisar para todo mundo lá atrás, no edital. Então, lá no começo, na publicidade do edital, eu já tenho que informar que vai ocorrer dessa forma. E, para dar mais celeridade, nós temos a forma eletrônica, que eu já falei aqui, mas ela não é absoluta. Excepcionalmente, é admitida a forma presencial, mas também, como no caso da inversão da fase de habilitação, é necessária a motivação, e aí a sessão pública, ela vai ter que ser registrada em ata, gravada em áudio e vídeo, porque quando é no meio eletrônico, já ocorre de forma automática. Sendo presencial, tem que ter essa gravação sendo feita para quê? Para possibilitar controle posterior do que está acontecendo durante o nosso processo licitatório. Falamos um pouquinho sobre os princípios, sobre os nossos agentes e essas etapas do processo licitatório. Um outro ponto que eu acho importante de reforçar são as modalidades de licitação. Nós temos aí a concorrência, o pregão, o leilão, o concurso e o diálogo competitivo. Concorrência, pregão, leilão, concurso e o diálogo competitivo são as nossas modalidades. Mas atenção, antes de eu apresentar cada uma delas aqui para vocês, além das modalidades que estão previstas na lei, o artigo 78, lá na frente, ele fala para a gente sobre os chamados procedimentos auxiliares, como, por exemplo, o registro de preços, o credenciamento, a pré-qualificação, que inclusive substitui a fase de habilitação em alguns momentos. Então, além dessas modalidades, existem os procedimentos licitatórios previstos do 78. Pode a questão de prova tentar te induzir ao erro, chamar de modalidade o que é procedimento auxiliar, chamar de procedimento, então, auxiliar, por exemplo, a concorrência. Errado. Além disso, preste atenção, número 1, é vedada a criação de outras modalidades. Mas como assim, professora? Eu não estou entendendo. Você falou agora diálogo competitivo, e na 8666 não tinha, é novo. Olha só, a Lei 14.133, ela tem um destinatário. Para quem que ela está falando? É para o administrador público. Então, nesse momento, eu sou a lei, você é o prefeito, eu estou falando, prefeito, você não pode criar novas modalidades de licitação. Diretor de obras do DR, você não pode criar novas modalidades de licitação. Primeira observação. Segunda observação, além de ser vedada a criação, eu não posso combinar. Eu não posso, por exemplo, fazer diálogo com a população, encerrar o diálogo e realizar um leilão, misturando as modalidades de licitação. Isso é vedado de acordo com a legislação. Então, nós temos aí regrinhas a serem observadas e agora, no próximo bloco, eu posso falar um pouquinho mais sobre cada uma delas.